Vez mais ao vivo aqui no Luvas e Personalidades, mais um horário diferenciado, mas também com um tema de alguma forma diferenciado e com personalidades diferenciadas. Lá está, tem sido esse sempre o nosso mote aqui do Luvas e Personalidades ao longo de sua existência. Hoje então iremos falar, como foi a mote, digamos assim, a questão da live de hoje, iremos falar sobre as questões de visualização e a perspectiva do que é a monarquia daqui no século XXI. Convidados teremos então dois elementos de duas casas reais distintas, Dom Jean-Franco Moser von Württemberg, tá? Da casa Moser, e Dom Edialso Gabriel da casa representante da casa real de Poitiers, lá está, originariamente em França, e outra na Alemanha, mais precisamente na Alsácia. Temos então dois convidados distintos, tá? Duas famílias, podemos dizer, reais que vieram para o exílio, e também iremos falar então da questão da hereditariedade, da parte da herança cultural. Estava a falhar a frase, o termo, da hereditariedade, da herança cultural, portanto, da linhagem de família, e também, na sequência, as questões jurídicas, tá, de certificação e confirmação dessas linhagens ao longo dos tempos. Iremos falar então a parte cultural e genealógica da família, e depois, na sequência, também a composição de afirmações e referências jurídicas que complementam essa jurisdição, digamos assim, dessa temática, que é os representantes da monarquia atual. E lá está, o tema, a monarquia no século XXI. É muito cedo, lá está, são 2 da tarde, horário de Brasília, lá está, serão mais 4 em Portugal, e outros fusos horários irão assistir também então a esta live aqui na parte do perfil de uvas e personalidades. Como nós já estamos habituados nesse sentido, há uma assistência que é sempre bem-vinda, e nós agradecemos realmente essa referência à questão de representatividade em horários diferenciados. Daí o facto de perdão, vermos de alguma forma essa referência nas visualizações posteriormente ao horário que é indicado esta live. Então, assim, sem mais demoras, como eu ia comentar, vamos então entrar em contato com Dom Jean-Franco Moser von Württemberg, representante da casa Moser, tá? Württemberg, e Dom Edialson Gabriel, representante da casa Poitiers. Vamos então fazer os devidos convites para que de alguma forma entrem connosco aqui nesta live, tá? Aqui a referência para que de alguma forma possam entrar juntamente connosco estes dois representantes ilustres de duas casas reais no exílio, lá está, e a representatividade, hereditariedade, está-me a falhar o termo, e também as questões de postura e posição jurídica e de referência para que de alguma forma tenhamos essas explicações, tá? Em tempo real, com duas representatividades de duas casas reais. Dom Marco António Almeida, muito boa tarde, tá? Agradecido. Vamos ver se de alguma forma podemos ter a confirmação de Dom Jean Franco e da Edialson. Vamos ver. Estamos a fazer o devido convite e também para Dom Edialson. Vamos então ver a disponibilidade. Muitas vezes há a questão do sinal, tá? Não ser muito aprazível a que haja esse contacto, Dom Edielson não pode participar. Então, agora estamos com essa questão agora na dúvida. Vamos então fazer novamente o convite, tá? Vamos entrar em contacto aqui pelos bastidores, a ver se consigo entrar em contacto com os convidados. Mandando a mensagem então, para ver se de alguma forma conseguimos ter uma confirmação de presença. Estamos a aguardar. Ok. Mandando então mensagem. E seria hoje a temática muito interessante para que nos deem umas luzes sobre essa questão da monarquia, seus princípios e suas heranças nobres. Fazer o devido convite. Vamos fazer então aqui. Muitas vezes, como eu comentei, há essa questão de termos
temos esse problema. E lá está, não estou em silêncio na live, mas é exatamente essa a questão que nós temos que acertar e aguardar a participação. Eu sei que é um horário fora do comum, tá? do Marco António, muito boa tarde. Muitas vezes acontece essa questão, parte técnica, tá? Mas como é uma temática em que vamos ver, Dom João Franco está, vamos ver se consegue aceitar o convite, fazer o convite agora do Edielson. Dom João Franco, muito boa tarde, Sua Alteza, só estamos à espera do segundo convidado, tá? Já estou a ouvir um dos delfins, que será muito bem-vindo também a voz. Só um minutinho, deixa eu só adquirir aqui um suporte para eu apoiar o meu telemóvel. Ok. Eu vou travar aqui só um pouco. Ok. Só aguardar o feedback da Edielson, presumo que esteja no aguardo, eu já mandei o convite, vamos ver se ele consegue responder ao convite. Caso haja essa impossibilidade, acho que poderemos falar com o Dom João Franco, tem um amplo conhecimento de tudo o que iremos tratar aqui, e falando somente a título de representatividade da Casa de Mozart. Vamos então aguardar. Hoje celebra-se o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, tá? Já para fomentar essa questão de representatividade. Hoje é um dia mundial, digamos assim, o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que arrasta atrás de si muitos contatos, muito networking e muito a fazer nessa comunidade que se pode dizer irmã, sem dúvida. Já estou aqui, disponível novamente, Farrapa. Ok, ainda não. O Edielson está a comentar que não chegou o convite ainda. O Edielson, se de alguma forma quiser enviar, talvez haja aqui essa questão. Vamos ver. Já está. Edielson, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Estava difícil, mas baby steps, lá conseguimos. Hoje, então, estava a fazer representatividade e a fazer as devidas apresentações. Hoje temos, então, essa questão da temática que se torna sempre atual, tá? É sempre atual e, mais diretamente, falar com quem de direito, falar com dois representantes de duas casas reais e falar dois temas que, de alguma forma, se querem sempre atual. Para além dos princípios da monarquia e de direito e dever, lá está, de nobre perante o respeito perante a comunidade e filantropia, conhecimento e cultura, há também a questão de representatividade e reconhecimento dos comuns mortais perante nobres e representatividade das casas reais. Nesse sentido, como eu propus este convite para falar sobre a temática da monarquia no século XXI, tá? E com duas representações de duas casas reais, onde vamos falar de temas que de alguma forma se vão coordenar, mas eu quis mediar estas duas questões em que o palco será deles. No caso, Sua Alteza Real Dom João Franco Mozart von Württemberg, tá? E Dom Edielson Gabriel, da representante da Casa Poitiers. Ambos, muito boa tarde, obrigado por terem aceito o convite neste horário bem ímpar, tá? Como eu tinha comentado no início, há essa questão do fuso horário de vários fusos horários que virão assistir a esta live, mas acho que é uma temática que bem esclarecedora para todos. Então eu iria, então, como mediador, pedir que se apresentassem. Vamos falar primeiro com o Dom João Franco e, posteriormente, do Edielson, e irei fazer a primeira pergunta a desenvolver e a responder, se for possível, por Dom João Franco, exatamente pela questão de representatividade, e lá está e depois a questão mais séria, que são os pilares da representatividade, a parte jurídica e de certificação dessas casas agora, no século XXI, nas mais diversas áreas geográficas, estando no exílio. Dom João Franco, então peço que se apresente e posteriormente do Edielson. Primeiramente, boa tarde ao meu caríssimo Visconde de Farrapa, o mordomo-mor da dinastia Merovingia.
Eu sou Dom Jean-Franck Moser von Wittenberg, Anzerringer-Teck, Zuolfsek de Merovingian, o oitavo príncipe de Moser, legítimo conde soberano de Moser von Wittenberg, descendente direto de Carlos Martel por uma das suas 6 linhagens idôneas registradas. Hoje vivo cá em Lisboa. Tenho caminhado nesse processo de restauração já há mais de quase 20 anos, desde quando comecei uma pequena pesquisa para saber a origem de meu nome, e então portas começaram a se abrir, né? Eu acho que esse é um resumo mínimo que dá para a gente para fornecer a cada um dos ouvintes que vão participar dessa live, até para que eles possam vislumbrar que grandes coisas não chegam facilmente, né? Tudo depende de uma caminhada, de um processo, de um certo esforço. E é isso. Do Edielson, então, passa a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Ao do caríssimo Dom João Carlos Farrapa, né? Visconde de Farrapa, e o primo Dom Jean-Franck. Bom, dinasticamente, eu sou Edielson I, Font Poitiers d'Actane, né? Sétimo príncipe, 33º duque d'Actane e par de França, soberano príncipe de Poitiers, conde de Poitiers, 43º conde de Poitiers, dentre outros também. Sou hoje o herdeiro da linhagem da dinastia Angevina-Hannovida, né, que é a dinastia que governou o antigo reino e posterior ducado d'Actane, Gascônia, dentre outros. A dinastia também governou por um período a Inglaterra, né, através do casamento entre Eleonor com o rei Henrique II. Eu sou descendente direto, também comprovado legítimo, de Carlos Magno pela linhagem de João de Gante, né, João de Gaunte, que foi justamente a linhagem que fundou a dinastia, a casa de Lancaster. Então, esse é um breve resumo da linhagem a qual minha família pertence. Também trilho essa jornada há algum tempo, né? Eu fundamentei a minha pesquisa, que foram mais de 10 anos de minha parte, em cima de uma pesquisa de 35 anos do meu avô, então 45 anos para poder conseguir, de fato, comprovar que nós éramos quem dizíamos ser. E já estou também frente a desafios, a essa presença aristocrática desde 2019, ensinando alguns protocolos, treinamentos, né, sobre questões monárquicas. E também sou autor de algumas obras. Atualmente eu estou para lançar essa semana a minha 21ª obra, né, literária. Alguns livros, tanto na área jurídico-monárquico, né, do direito da monarquia, quanto em áreas administrativas ou educacionais. Então, essa próxima que eu vou lançar não tem a ver com monarquia, ela é uma coisa mais cultural, né? Aqui no estado do Pará, onde eu resido atualmente. Nasci na cidade de Belém, morei em vários locais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Maranhão. Estou novamente no Pará, morando na cidade de Marabá, no interior do Pará, na região de Carajás, uma das regiões mais ricas do planeta. Então é isso, né? Somando a minha trajetória enquanto monarquista, por assim dizer, já estou indo para o meu 13º ano declarado monarquista. Agora tem que aprender. E sobre a minha pesquisa, né, são 13 anos de reivindicação, comprovações, etc., em cima de 35 anos que meu avô tinha. Então, é isso, né? Breve resumo de quem eu sou. Ou seja, breve resumo que de alguma forma puxa e mexe com muitas gerações. E lá está o tema a temática de hoje desta live com as vossas representatividades é exatamente duas questões que eu irei subdividir, lá está, porque ambos têm currículo histórico, cultural e familiar nessa temática, que é os princípios monárquicos e a monarquia, o reflexo da monarquia no século XXI. Irei começar com uma pergunta para o Dom Jean-Franck, que irá ter a ver exatamente com essa herança cultural, genética, tá? E também linhagens que vêm de há muitos séculos para cá e que, posteriormente, irei complementar com a Dona Edielson com a parte mais de representatividade jurídica e judicial. Dom Jean-Franck, como é ter essa responsabilidade em termos parcos à português? Como é que é calçar uns sapatos tão grandes, tá, perante toda essa cultura e linhagem histórica que vem, digamos, da Alsácia e agora se encontra no exílio, digamos assim, essa linhagem em Lisboa? Como é que é ter esse peso de representatividade agora no século XXI?
Olha, Farrapa, bem, verdade seja dita, é no exílio mesmo, né? Diga-se de passagem que fala, visto que já não governamos, a coroa não tocou a cabeça de nenhum dos meus ancestrais já a longa data, então o termo é mesmo em exílio, aristocracia em exílio. E pronto, como é calçar os sapatos? Calçar os sapatos de uma herança tão pesada, tão sobrecarregada como essa, é, sem sombra de dúvida, uma tarefa árdua que precisa de uma implícita e constante aproximação primeiro com o divino, porque chega o ponto em que o homem mesmo esvai-se as forças. Então nós precisamos estar constantemente alinhados com o coração de Cristo, de Deus, porque quando você trata em falar assim, nossa, eu tenho que gerir toda a história da minha família, eu tenho que coordenar todos os arquivos que existem contando cada pedaço da história de todos os homens, quer sejam bons ou maus da minha família. Você precisa ter um coração livre, né, de paixões mundanas para poder fazer de si maior do que compete. Eu aprendi com o tempo, com a palavra do meu chefe, do meu rei de armas, que a coisa mais humilde que você pode fazer por si mesmo é saber se colocar no seu lugar e manter-se nele, né? E então hoje, quando eu tenho que tratar as coisas dos assuntos dinásticos, que são vários, são muitos, infindáveis, o trabalho do dinasta nunca acaba, porque não é só trazer as pessoas para perto de si, é um constante aprendizado, de estudo, de mergulho, de leitura, de redescobrimento, de pesquisa. É um serviço que nunca chega ao fim. E uma responsabilidade muito, 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 muito grande, Farrapa. Por quê? Você trata não apenas dos que já passaram, mas aqueles que estão presentes. Você tem que organizar a importância de cada título, fazer com que eles tenham a própria importância, e você tem que fazer passar isso para aquelas pessoas que você quer deixar para o futuro, de maneira que que não seja algo vão, que somente você tem interesse. É algo assim que, se você não for capaz de inspirar o próximo, torna-se meramente ferramenta de negócio. Algo que as pessoas vão querer porque é pomposo, é bonito, é ostentar um título, ter um brasão colorido, uma história para falar tal, faço perto de tal corte. Mas, na verdade, essas coisas são tão pequenas e efêmeras que quando você coloca na balança, você fala assim, caraças, realmente não tem nenhum tipo de vínculo com a paixão humana sobre isso. Depende muito mais da minha percepção sobre o que os meus antepassados fizeram para eu ter isso aqui agora e o que eu vou fazer com isso para que os meus descendentes possam fazer também. É uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, você se torna ferramenta de uma transformação muito grande, porque você começa a tomar conhecimento de aspectos de vida que pessoas normais, normalmente, vivem suas vidas sem conhecer, que é o direito canônico, o direito aristocrático, o direito nobiliárquico, o direito internacional. Você passa a ter um vínculo com igrejas que normalmente você só vê em filme, como as igrejas católicas, ortodoxas, orientais, né, como a igreja anglicana e as diversas outras sés ao redor do mundo. A gente começa a se abrir para conectar-se com pessoas que podem literalmente influenciar a sua vida e se tornam vulneráveis para que você também seja capaz de influenciar a elas. Então é isso. Ou seja, é uma responsabilidade em todos os casos, em todas as casas, no caso, manter essa ética, principalmente, para manter um relato eticamente correto, histórico, de uma linhagem que, de alguma forma, fez diferença na atualidade da época. Mas, como reflexo agora do século XXI, existem princípios inegáveis. Podemos falar de questão filantrópica, cultural, de filosofia, de princípios humanos, que de alguma forma se têm que se manter patente. E existe muitas vezes, como Dom João Franco comentou, a questão de muitos se iludirem por brasões, armas, princípios que muitas vezes não defendem. E resta àqueles que têm o leme desse barco manter essa responsabilidade. Como é que é manter esse equilíbrio perante uma sociedade atual? Estamos a falar do século XXI, com muita informação e pouca formação,
como já comentámos várias vezes, manter essa linhagem, digamos assim, de pensamento numa atualidade para passar essa informação e esses princípios? Bem, nasci no Brasil, né? Uma vez que nasci no Brasil, eu fui bombardeado por provavelmente a maior lobotomia histórica e cultural que já teve conhecimento no mundo. Desde a queda da República, o brasileiro, desde a queda da monarquia, perdão, o brasileiro, ele é diuturnamente, todos os dias, atacado e de maneira ideológica, cultural, histórica, a pensar que a monarquia era utópica. Foi o maior erro do mundo. Contudo, se você se atenta aos genuínos registros históricos, não daqueles que deram o golpe, mas daqueles que viveram aquela cena, você vai perceber que o caminho para manter a linhagem intacta é o que você falou agora há pouco, é o registro histórico. Muitas pessoas não sabem, mas a família Moser, o clã Moser, vem de Mouzon, uma região ali da Panônia. Exato, da Alta Panônia naquela altura, e éramos praticamente uma tribo bárbara. Contudo, o próprio Império Romano não conseguiu pacificar. E por não conseguir pacificar aquela região, então surgiu a estratégia de casar uma princesa romana com um líder tribal daquela altura. Então criou-se o primeiro título da história com o termo Dux, D-U-X. Foi designado a um ancestral meu. E aí, a partir daí, então, houve a ocidentalização dos impérios. E a partir daí, o termo Duque começou a vir de lá para cá, vindo primeiramente pela França, pela Frânquia, então pela Lombardia e pelos demais reinos ali que estavam naquela região. E a própria família Moser, ela adquiriu para si o hábito de registrar a história por onde passava. Que profissão era essa? Era uma profissão chamada historiografista. Então, a família Moser, mesmo quando ela não estava exercendo o poder de direito sobre as terras por onde ela passava, ela exercia, de fato, muita influência dentro da aristocracia, porque ela mantinha limpa a narrativa da história. Né? Então, eu aprendi com os meus ancestrais que para manter a linhagem limpa, intacta e preservar o princípio, eu primeiro tenho que manter limpo e intacto a narrativa. E a primeira coisa que eu fiz quando assentei o corpo dinástico de minha casa, da dinastia Merovingia, a qual hoje eu sou chefe de nome de armas, foi estabelecer os princípios de uma narrativa livre de ideologia, onde se apresenta factos, onde se apresenta uma história pautada por registros e também por exemplos. Eu não crio um pedaço de uma história para poder agradar uma narrativa, um título meu. Não, eu olho para trás e falo, aquilo ali está acontecendo, porque isso aqui aconteceu. Existem tomos espalhados por toda a Europa que os meus ancestrais escreveram. Então, quando a gente quer manter a linhagem e os princípios ativos nos dias de hoje, primeiro eu tenho que fazer a modernização do pensamento. Então, quando vou titular dentro da minha casa, eu percebo o que a pessoa está fazendo. O que ela está fazendo em prol do próximo e da comunidade onde ele vive. Acima de tudo, como eu vou usar essa pessoa para impactar ainda outras pessoas. Porque eu não vou mentir. Se for para mim poder dar título só porque é bonito e tem um monte de gente me chamando de Alteza, eu sinceramente não preciso, porque na verdade dá até dor de cabeça, é muita gente. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a cooperar com o bem maior, a propagação do evangelho, a filantropia, a benevolência, a misericórdia, o amor para com o próximo. Essas coisas são as coisas que realmente importam, entende? Então, nos dias de hoje, a modernidade do pensamento, a liberdade de agir sem esperar receber nada, a maturidade é muito importante, né? Então é isso. Então agora vem a parte da certificação, ou seja, qualquer vinho, qualquer garrafa, qualquer safa, de alguma forma, que tenha uma linhagem, vou falar em termos de enologia, tenha uma referência de um rótulo ou de um domaine, tá? Vou falar em domaine Leon a assistir, muito boa noite, bonjour. Há aquela questão de certificação na atualidade. Aí entra Dom e Dielson com o direito, a parte jurídica da monarquia e das armas.
Como é que é lidar com uma certificação? Porque imagine-se, existem os mais diversos documentos históricos que, quiçá, têm que ser tomado conhecimento na atualidade, têm que ter uma certificação e depois há todo um trabalho de certificação para essa garantia de referência e credibilidade que está nas mãos do Edelson. No seu caso, juridicamente, comprovar que essa linhagem existiu e de alguma forma se garante na atualidade e, como eu diria, no século XXI. Como é que é esse trabalho? Bom, pois primeiramente, a gente entra aqui derrubando muitas narrativas históricas. Né? Primeiro, a monarquia foi abolida num país, o título deixou de existir. A gente vai buscar amparo no direito internacional, na jurisprudência internacional, nos direitos humanos, né? Entre outros tópicos do próprio direito dinástico imobiliário, que fala que não. Independente, né, da troca de governo, se aquela troca de governo se deu através de um golpe de Estado, né, de maneira forçosa, ou seja, ele violou o devido processo legal, né, nós temos uma premissa do direito que fala que um ato ilegal não pode gerar efeitos legais válidos. Então, não cabe ao governo que está usurpando dizer aquele lá não tem mais direito. Porque ele está, quando ele jamais vai dizer que o direito não é dele. Né? Então, nós buscamos esse amparo no direito internacional. E aí a jurisprudência ela já pacificou em alguns pontos, né, que mesmo que a família vá para o exílio, independente do tempo decorrido, né, passou 100 anos, 200 anos, 5.000 anos, os herdeiros continuam tendo o direito àquela parte histórica da sua linhagem. Contudo, é necessário comprovar quem é o herdeiro. E aí, nas casas reais, existe uma coisa chamada linha sucessória. Não basta ser descendente para ter direito de herança. Então, assim, a pessoa pode ser neto do rei e não ter direito, porque foi o neto de um quinto filho dele. Tem muita gente na frente na linha sucessória, uma fila. Né? Então, nesse caso, a pessoa tem que ter as provas documentais e registros de que, de todos aqueles descendentes daquela coroa, ele é o primeiro na fila. Uhum. Entendeu? Agora, então, essa prova, força. a gente vai juntar certidão de nascimento, casamento, tem que comprovar também que foi dentro do casamento, né? Que não é linhagem bastarda, batismo, dentre outras certidões que comprovem inequivocamente que a linhagem desceu por ali, que o título ainda existe, né, que o monarca não acordou um belo dia e falou, eu não quero mais, vamos decretar uma república por minha livre e espontânea vontade. Não. Que foi um ato ilegal, um golpe de Estado, né, em outras palavras, que a família saiu do trono para não morrer, por sua própria segurança. Tá? Saiu fugida. Então, nesse caso, nós temos esse trabalho todo de fazer essa juntada documental e comprovar inequivocamente para devido às autoridades, tá? De que de todas as dezenas, centenas, às vezes até milhares de descendentes daquele monarca, nós somos o primeiro na fila, primeiro na linha sucessória. Né? E aí, nós apresentamos alguns documentos. Não podemos estar entrando tanto em detalhe quais são, mas nós temos 4 tipos de reconhecimentos possíveis. Os jurídicos, que são de tribunais especializados, né, as Supremas Cortes do respectivo país, ou tribunais especializados em nobreza mesmo, né, como na Itália existe 2, um é o de Bari, o outro eu sempre esqueço o nome. Nós temos um na Espanha, temos um no Reino Unido, né, e um em Genebra. Nós temos o reconhecimento canônico, que é o reconhecimento dos patriarcas das principais igrejas tradicionais, o Papa, né, da Igreja Católica, patriarca na Igreja Ortodoxa, os chefes, né, aí, em níveis nacionais das anglicanas, entre outros. Então, católico, veterocatólico, anglicano e ortodoxo. Né? Reconhecem de maneira canônica aquela legitimidade eclesiástica do título, parte histórica fundamental. Nós temos os reconhecimentos seculares, que eles são de chefes de Estado, né, representantes de governo em pleno exercício, na atualidade, reconhecidos pela ONU, né, esses governos. E, por fim, nós temos os reconhecimentos dinásticos, que um chefe de uma dinastia comprovadamente legítima tem o poder de reconhecer outra, né, questões diplomáticas. Então, esses tipos de reconhecimento, as pessoas
só vão fazer após uma análise criteriosa dos documentos, né, e uma certeza absoluta, né, até redundância, a certeza absoluta, né, de que aquela pessoa, de fato, é quem diz ser. Por quê? Porque se ela não for, um chefe dinástico emitir um decreto reconhecendo, ele está comprando briga com muita gente. Às vezes, isso pode colocar ele em uma posição até delicada perante a comunidade internacional. Então, são algumas questões que nós vamos guardando, né? A comprovação genealógica, a comprovação documental, bulas e outros documentos, e esses documentos não são ostensivos, eles são para a nossa guarda. Se alguma autoridade constituída decidir questionar, né, nós temos como comprovar, e essa autoridade ela também tem um procedimento de como questionar, não é em qualquer lugar, então me prova, para tudo que está fazendo, me prova. Não é assim que funciona. Né? Mas é nessa questão. A guarda documental ela é muito importante, muito trabalhosa de se ter. Então, a dinastia ela tem essa obrigação, né, de manter o registro histórico, jurídico e cultural. E aí, nesse registro também, a gente consegue entender também um pouco mais de quem era aquela pessoa, né? O que fazia, o que deixava de fazer, quais princípios e valores ela defendia, dentre outros. Nessa base de reconhecimento, no caso da parte da herança histórica, a linhagem, da parte de justificação através da documentação, tem a questão, na atualidade, puxando agora para o século XXI, todo esse reconhecimento desse trabalho de manter as raízes do conhecimento, famílias e dinastias. E agora, nessa sequência, o que se tem eu sou novo no pedaço, como vocês dizem, tá? Eu sou novo na área e tenho reconhecido que existe não um núcleo interno sobre esse assunto, mas muito pelo contrário, tem sido uma questão bem aberta a questão de participação de conhecimento de linhagens reais, o que, de alguma forma, nos retorna muitas vezes às raízes do conhecimento dessas famílias e que, na atualidade, vai fazer a junção dessas novas gerações que, de alguma forma, participaram, quiçá, em negociações de familiares. E, nesse sentido, é que tem surgido cada vez mais reconhecimentos de casas dinásticas, mas também a aproximação de relações entre essas casas monárquicas de todo o globo. O que, agora vou passar a bola para o campo de Dom Gianfranco, para falar como é que tem sido a receptividade através dessa abertura, lá está, e através desse reconhecimento devidamente certificado e público, que é uma veracidade, toda essa documentação e essa linhagem, essa origem, o reconhecimento e a aproximação dessas diferentes casas reais. O que, no entanto, já vou abordar a questão, se irá realizar brevemente uma reunião muito interessante onde irá juntar várias casas reais, tá? Título de um evento exclusivo e interno, e que reflete exatamente essa aproximação dos vários pontos do globo, das várias casas dinásticas, nesse reconhecimento de princípio da monarquia. Como é que se sente então e como é que vê essa proximidade? É uma relação direta com o reconhecimento, como disse o Edielson, jurídico, histórico e documental de que essas raízes existiram? Claro, porque, acima de tudo, é muito fácil, por exemplo, eu ir lá no chat GPT hoje em dia, por exemplo, e falar, cria aí uma dinastia baseada no meu nome, caixinha de fósforo, e haja como o maior especialista do direito dinástico e aristocrático canônico que existe. E aí ele vai criar para si um enredo até fantabuloso, você vai terminar e falar assim, nossa, eu sou isso tudo. E é como o Edilson falou, você não vai sair abrindo seus documentos para quem quiser. Né, para quem, nossa, tô aqui no chat, aqui no WhatsApp, no grupo de monarquia, e aí o fulaninho ali questionou a legitimidade do Dominus do meu nome, né? Eu carrego, eu sou o Dom, eu tenho Dominus no meu nome, Dom Gianfranco Moser von Wittenberg, certo? Então ali, não, por que você está usando o Dom? Por conta disso, disso, disso. Ah, me prova. Primeiro, eu não sou obrigado. E você não é ninguém na fila do pão para poder exigir uma prova. Né? Então, as casas dinásticas, elas agem, cada um delas tem o seu próprio protocolo. Né? A casa de Wittenberg,
quando os abordei há quase 3 anos atrás, informando do porquê usar o nome deles na minha identificação onomástica, não era por alegar nenhum tipo de pretensão ao trono, ou pelo contrário. Minha família teve uma história extremamente impactante naquela região, nós governamos aquele lugar por quase 200 anos, e nunca houve qualquer tipo de reivindicação. Ali é um apontamento toponímico de passagem, assim como vários outros nomes acontecem. E o simples fato dessas casas hoje se abrirem para conversar conosco e se assentarem em pé de igualdade, mostra uma verdadeira transformação protocolar que nas últimas décadas estava dormente, porque a verdade seja dita, as casas em exílio, a maioria delas trata a própria diplomacia com muito medo, por conta da perseguição, que apesar de não estar sendo exposta, ela existe. Ela existe. Né? Muitas pessoas apelam para vexatório, apelam para ataques de honra, denegrindo a imagem na internet, essas coisas. Porque existe ali a vontade de tomar aquilo que é dos outros. Então, o simples fato de hoje ter proximidade com a casa de Dom Duarte, ter proximidade com a casa de Sua Majestade Fidelíssima, o rei de Espanha, ter ali proximidade com os interlocutores, os intermediadores dos condes de Paris, dos duques de Reims, para mim é uma grande honra, porque eles reconhecem aquilo que já foi documentado e para eles serve. Não tem por que ficar caçando motivo para achar um erro. Porque o que está estabelecido, está estabelecido. A história não pode ser contada de novo com um final diferente. Entendeu? Todos conhecem a história. E uma coisa que transformou a Europa foi a briga dinástica por cada metro quadrado de terra que existe. Né? Então, no dia 26 agora nós vamos fazer uma celebração onde iremos homenagear algumas pessoas e é certamente o maior evento que a minha casa já proporcionou, juntamente com a casa de Poitiers, do meu primo Edielso. Por quê? Ali nós vamos ter 3 reis em exercício de África, até o presente momento, confirmado, e um grão-mestre de uma ordem russa. É certamente o maior evento de comunhão interdinástico já existente. Por quê? Porque nós conseguimos dialogar e reconhecemos um ao outro de maneira clara, sucinta e absoluta. E abrimos as portas para que haja comunhão. E é o que há necessário. De maneira que a minha corte vai poder, de maneira palpável e acessível, atuar em África quando necessário. E os meus primos, meus irmãos em África vão ter a liberdade de atuar aonde eu estiver, porque nós temos essa amizade estabelecida. Né? Então, a grande parte do que as pessoas hoje ficam por aí criando, você precisa de documento de tal. Eu cheguei a ouvir gente falando que eu tinha que ter um reconhecimento, era obrigatório que o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, avaliasse e chancelasse a existência da minha casa. Eu falei, é claro, eu vou bater lá na Alemanha, eu vou falar, olha, eu governei isso aqui, me reconheça, eles me colocam na cadeia com 24 horas. Porque lá não pode nem fazer menção. Né? Então, as pessoas elas exigem esse tipo de coisa sem ter o menor tipo de conhecimento. As pessoas querem falar de maneira culta, né? Meter mão em assuntos que não lhes diz direito, sem conhecer absolutamente nada. Então, acaba se tornando alvo de muitas narrativas erradas. Então, cumpre a nós, o dinasta, garantir que cada prova seja mostrada somente às pessoas que de fato têm autoridade para ter. E que provas são essas? A sua linhagem preservada, quer seja ela por maneira histórica, quer seja ela por DNA, quer seja ela por árvore genealógica, quer seja ela por decretos, quer seja ela por livros da sua família, né? E ponto. E você precisa ter isso para que você tenha paz. Os outros, eles não são obrigados a saber de nada. Ou eles te aceitam ou eles vão embora. É assim que funciona. E agora vou passar a questão novamente da certificação, mas de uma perspectiva totalmente diferente. Edielson, nós comentámos nos bastidores que existe o reconhecimento e a chancela, digamos assim, e as armas que, de alguma forma, Dom Guilherme tem tido a responsabilidade de identificar e reger parâmetros
para que todos os agregados às vossas casas tenham esse reconhecimento, que é padrão e protocolo. No entanto, agora este novo evento vai alargar as responsabilidades, pelo menos na área do Brasil, para Dom Edielson, para alargar horizontes a nível de direito internacional. Vão surgir muitas dúvidas, muitas casas, muitos contextos e muitos protocolos internacionais que lhe irão passar nas mãos numa questão de reconhecimento e proximidade às vossas casas. Como é que Dom Edielson encara esse desafio? Bom, primeiramente, nós, antes de entrar na questão da diplomacia, né, e da legitimidade comprovada, dessa questão diplomática, né, em geral, nós temos a questão das responsabilidades. Né? O que a Farrapa sabe muito bem um termo que eu gosto de utilizar, que é a noblesse oblige. Né? Noblesse oblige é aquele comportamento, série de protocolos e obrigações que nós temos justamente por sermos quem somos. Já nos é imposto, já é esperado que nós agimos sempre daquela maneira. Já é esperado que nós façamos a guarda de documentos, que nós não nos envolvamos em polêmicas, né, que nós não cometamos crimes, né, de ordem pública, né, no nosso ordenamento jurídico atual. Né? Então, nós estamos em exílio em um país estrangeiro ao que o nosso título pertence. Então, embora esse país não possa arbitrar sobre, né, dizer que nós não temos o direito de ter aquele título ou não, nós também não podemos desrespeitar a lei local. Primeiro de tudo é isso. Eu não posso também falar, eu sou soberano, eu vou fazer o que me der na telha aqui onde eu estou. Né? Eu tenho que respeitar a casa onde eu estou. Né? Estou de visita, vamos por assim dizer. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter sempre essa questão de protocolos, como agir, né, como não desrespeitar o governo local. Dito isso, nós também temos a nossa soberania, né, em que mesmo estando em um governo local, o governo local ele também não pode nos desrespeitar. Uma via de mão dupla. Né? A partir da noblesse oblige, ou seja, dessa obrigação de comportamentos e até mesmo formas de como fazer uma tratativa diplomática, né, de maneira respeitosa e tudo mais, a gente chega nessa questão de elaborar as tratativas. Em primeiro lugar, uma casa real, uma casa imperial, dinástica, né, em geral, ou principesca, ela não necessita, juridicamente falando, ter o reconhecimento de absolutamente ninguém. O governo do Brasil não me reconhece. Eu sou ilegítimo por isso? Não, eu não preciso. Contudo, mesmo não precisando, é muito bom que nós tenhamos. Por quê? Isso mostra um pouco a credibilidade que nós temos. Né? Aquele governo me reconhece. Ele sabe que eu sou legítimo. E eu sou respeitado o suficiente por aquele governo para ele me emitir um documento reconhecendo, mantendo essa relação. Então, nesse ponto que entra a importância das relações internacionais, da diplomacia, né? Para que nós consigamos manter certa relevância no contexto global. Uma casa, quando vai para o exílio, ela perde muito na sua questão financeira, né? As posses ficam tudo para trás, castelos, tesouro e tudo mais, são tudo praticamente usurpado. Ela perde muito no seu poder político, porque ela não comanda mais uma nação, não tem mais tropas a comandar e tudo mais. Muitas das vezes essas famílias elas vão para o exílio porque elas buscam até mesmo ficar no anonimato por conta de segurança, porque a simples existência da família real coloca em risco aquele que está usurpando o governo do território. Então, ele tenta acabar com a concorrência. Né? Então, por conta disso, as famílias elas procuram ficar anônimas, às vezes mudam até de sobrenome. E com isso, perde também muito apoio da sociedade local. Então, quanto mais tempo ela vai ficando no exílio, mais difícil se torna ela manter essa relevância e essa confiabilidade de que o governo tal me reconhece, ele sabe que eu sou quem eu digo ser. Né? Então, quando o governo faz isso, não só um governo de fato, mas um governo de uma casa real, um governo de uma igreja, ou mesmo um tribunal, ele está certificando. Eu reconheço que esse cara aqui é o primeiro da sua linhagem, que ele é legítimo, etc. Então, isso é uma mostra de como está a confiabilidade daquele ginasta perante a comunidade internacional. Então, esse trabalho de relações internacionais ele é de suma importância.
Porque, embora não precisemos, é bom que tenhamos. Entende? Se torna muito mais difícil de alguém tentar usurpar alguma coisa que é nossa. E aí eu vou entrar num ponto crucial. Eu não iria assumir a chefia da Casa Real, da Casa do Poitiers. Para mim, eu estava muito bom com o que eu tinha alguns títulos já comprovados e tudo mais, mas eu não tinha a responsabilidade de ser o cabeça da dinastia. Eu ia deixar para alguns dos meus sobrinhos no futuro, quando tivessem idade suficiente e maturidade para assumir. Porém, há alguns anos atrás, houve algumas pessoas que tentaram usurpar alguns títulos da minha família. Então, minha família ela já perdeu posses, já perdeu recursos financeiros, joias, castelos, fazendas, perdeu tudo. A única coisa que mantém é o nome, o legado e, claro, o direito aos títulos. E aí, para não deixar que essas pessoas maculassem o nome e a memória dos meus ancestrais, né, da minha família, eu decidi assumir a chefia da casa, né, a chefia dinástica. Então, a chefia, ela não é apenas a pompa, eu quero ser o chefe dinástico. Não, ela é uma obrigação muito maior, eu costumo dizer. É 2% pompas, 98% obrigação. A noblesse oblige. Né? A nobreza obriga. Porque nós agimos de maneira nobre simplesmente por sermos quem somos, por sermos nobres, príncipes, etc. E agora vai a pergunta crucial. Como se sente agora na responsabilidade de equilibrar a noção das outras casas internacionais passarem por si para esse reconhecimento? Porque vai haver muito pedido de informação legal para que haja equiparação, para que haja proximidade. Há todo um protocolo que, quiçá, terá que ser atualizado. Vai ter muito trabalho, não é, Adelson? Como é que se sente nessa posição? Assim, quanto a essa parte, eu não tenho problema nenhum em demonstrar para as devidas autoridades, né? Se eu for, por exemplo, emitir algum tratado de reconhecimento para com alguma outra dinastia, ou mesmo submeter a um chefe de Estado, né, local, etc., eu não tenho problema nenhum em provar que eu sou quem eu digo ser. Contudo, é necessário que se cumpra também até mesmo devidos protocolos, né, para salvaguardar a segurança e, claro, a identidade dos membros da minha família, dos meus primos, dos meus sobrinhos, etc. Porque nós temos também um outro problema. Como o Premier Gianfranco falou aqui no início, tem muita gente que culpa aqui a monarquia de tudo de ruim que acontece no planeta. Então, sou o herdeiro de uma casa real. Além da galera pensar que nós somos bilionários, né, que todo príncipe é rico, né, e não se atentar a esse ponto de que tudo foi usurpado, a gente mantém o legado, mas não tem mais as posses, né, o pessoal culpa a gente de tudo de ruim que aconteceu na história da humanidade. Caiu um meteoro e matou o dinossauro, culpa da monarquia. Né? Então, a gente tem alguns procedimentos para salvaguardar a identidade dos primos. Porque senão, galera, algumas pessoas mal intencionadas vão querer perseguir esses nossos primos, ou ofender, ou até mesmo fazer algum atentado contra eles, como em 2017 tivemos um príncipe aqui no Brasil, que foi vítima de uma tentativa de sequestro, porque acharam que ele era rico, justamente por ele ser um príncipe, aí no Rio de Janeiro. Né? Então, eu não tenho problema nenhum em provar que eu sou quem eu digo ser, mostrar os documentos que provam de maneira inequívoca, desde que seja algo recíproco. Né? Eu saiba que, de fato, a pessoa também é quem diga ser. Então, se é uma casa em exílio, tem certos protocolos. Se é uma casa em exercício, os protocolos da minha casa, ele flexiona um pouco, porque se está em exercício, ele não precisa provar que ele está em exercício. Né? É algo notório, é algo público. Contudo, até mesmo para essas autoridades, há procedimentos de como questionar. Então, me envie, eu envio, e há procedimentos de sigilo daquele meu documento. Né? E aí, as autoridades, a quem competem, podem ver, não tem problema nenhum em provar que eu sou quem eu digo ser, que eu tenho os documentos que eu digo. Né? Então é isso, estamos abertos ao diálogo e à comprovação, desde que haja reciprocidade também. Além do que Dom Edielso acabou de citar, né? Tem um episódio que eu carrego
hoje eu consigo olhar para trás e dar risada, mas naquela altura eu fiquei bastante perturbado com a cena. Acho que foi em meados de 2021, começo de 2022. Um indivíduo de muita má índole estava vendendo títulos mesmo, né? E pronto. E eu estava ali no processo de fazer o amarrado jurídico final para impugnar a minha restauração. Não que eu precisasse de um reconhecimento, mas eu queria alinhavar aquilo de uma maneira correta. E eu acho que por um descuido meu mesmo, ele, numa conversa assim, completamente informal, ele falou, olha, me manda aí seus documentos, deixa eu dar uma olhada. E eu, assim, na inocência, eu não mandei para ele o documento, obviamente, mas eu fiz um resumo de tudo, encaminhei para ele. Quando foi com menos de... Assim, isso aconteceu numa sexta-feira, mais ou menos. Quando foi na sexta-feira da próxima semana, alguém de um ramo bem colateral da minha família entrou em contato e me falou, olha, tem alguém vendendo isso aqui, eu sei que essa pesquisa é sua. Eu falei, uai, como assim? Estão vendendo a minha pesquisa. Quando eu fui ver, falei, mas esse documento aqui eu conheço. Esse resumo aqui eu conheço, foi eu que fiz, de fato. E aí eu fui atrás do gajo para poder questionar, ué, mas então... E aí começou uma confusão de me atacar, e de me caluniar, e de falar de mim em rede social, e ponto. Corrobora, assim, existe um protocolo. Quem é de fato uma autoridade não vai te pedir documentos em chat instantâneo, vai chegar para si um e-mail, quer seja ele organizacional ou de uma chancelaria, vai ter um timbre de chancela, você vai saber ali pelas formas de assinatura criptografada daquele documento que aquilo realmente é verídico, da mesma forma que eu tenho um sistema de segurança dos meus arquivos e o Edielso também, que garantem que se você receber um documento nosso, esse documento é verídico, de fato, tem como comprovar, né? E é por isso que hoje eu tenho uma percepção bem tranquila em relação à força da legitimação daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Porque, primeiro, eu não busco me esconder. Eu tô aí para que todos possam falar comigo, me solicitar, o que quer que seja, contanto que tenha autoridade para fazer, né? E pronto. Eu acredito que hoje, em todo o século XXI, a monarquia está redescobrindo e alcançando espaço novamente, Farrapa, porque as pessoas estão exaustas do cenário polarizado que está hoje, né? Ou é só esquerda ou é só direita. Ninguém quer saber do bem maior. É só esquerda ou a direita. Ou seja, há uma responsabilidade para puxar antigos costumes, antigos princípios, mas atualizados, tá? Exatamente com a formação pessoal e individual de cada um, estando devidamente equilibrado com o século atual. Existe uma responsabilidade, existe uma transparência, existe uma reserva, também uma credibilidade, a nível de atributos e reconhecimentos para que esse discurso seja feito, mas também existe uma abertura, como comentámos nesse evento que se irá realizar no próximo dia 26, para que já é um reflexo pela Casa Mozart e as restantes participantes de que já existe uma proximidade de esse reconhecimento e respeito nos mais diversos pontos do globo. Não estou a referenciar só as casas, mas assim os países e os locais onde essas casas têm representatividade, porque vai haver um feedback, lá está, um reflexo paralelo de todos os locais onde elas têm essa representatividade que estão a ser reconhecidas cá fora. E isso é um currículo agregado. Lá está, estamos nos 10 minutos finais e agora queria as considerações finais para reflexo de ambas as casas, de Poitiers e de Mozart, que digam, de alguma forma, mandem uma mensagem que essa credibilidade venha a passar, a transparência e abertura das vossas casas, das vossas altezas, que queiram aceder a vós para algum tipo de esclarecimentos, de questões de credibilidade, de linhagem, ou seja qual for a questão que vocês estejam abertos nas vossas áreas filantrópicas, tá? Que deem esse reconhecimento e esse acompanhamento para novos, digamos, constituintes das vossas casas. Deixo-vos a vós, então, essas considerações finais. Obrigado, Farrapa. Bem, a Casa Mozart hoje mudou a forma como abrimos as nossas portas. Desde o ano passado, por força de estatuto,
e comum acordo com os meus parentes, nós decidimos que antes da agora a pessoa almejar um título nobiliárquico, ela tem que passar um tempo probatório em ordem de cavalaria. Por quê? Justamente para que ela tenha a noção do servir, da noblesse oblige. E eu acredito que nada é mais categórico do que servir, né? A palavra de Deus diz que se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer tanto alguma coisa, sirva primeiro. Então, nós buscamos impugnar esse serviço na ordem de cavalaria. Aqueles que tiverem interesse em fazer parte de nossas fileiras, basta nos procurar no Instagram da Casa Moser, casareal.moser. Nós vamos ter o maior prazer de receber. Mande para nós o seu currículo cultural. A ordem hoje, ela funciona com sede cá em Lisboa. Nós queremos começar as atuações ainda esse ano para poder amplificar e divulgar os princípios monárquicos. Né? Deixa-me interromper, Dom Gianfranco. Já a título de reconhecimento, já há pouco tempo recebi um convite de uma casa de representatividade monárquica portuguesa a título de convite particular para participar nesses eventos. Ou seja, já existe uma abertura de reconhecimento que está em território nacional? Claro, com certeza. Porque, assim, as casas dinásticas, elas se comunicam de maneira indireta ou indireta, a informação sempre está fluindo. Então, pouco tempo depois que cheguei cá em Portugal, já fui convidado para ir, sim, a eventos, a organizações, a me fazer presente, fazer aparições. Né? Eu decidi, por livre e espontânea vontade, não fazer ampla divulgação dessas coisas, primeiramente porque existem pessoas de muita má índole, como eu já disse, eu passei por um ataque pessoal à minha própria imagem, então eu decidi blindar a minha família. Né? As pessoas mais próximas do meu núcleo de confiança, como o Dom Edielson, Dom Guilherme, Dom Yuri e em algumas outras pessoas, eles têm acesso a isso, eles conseguem ver tudo o que nós estamos fazendo, mas eu tento manter o mais neutro possível o externo, para quê? Para que as pessoas elas não possam novamente usar dessas coisas de munição contra a minha família. Dom Edielson, agora o convite da sua casa para esses princípios, para todos os primos dinastas, digamos assim, que se possam aceder ao seu conhecimento, vossos esclarecimentos e da Casa Poitiers. Bom, só para finalizar aqui, né, lembrando tanto da linhagem, da história da minha família, daquilo que o meu ramo primário é detentor, quanto os demais direitos no qual hoje eu personifico, tanto aos títulos italianos, quanto os franceses, quanto mesmo os espanhóis. Né? Hoje, a minha casa ela está de portas abertas também a interagir com o público através da Ordem do Bicione, né? Ordem Real do Bicione, e também, futuramente, estaremos restabelecendo uma outra ordem dinástica da minha família, como também através da Academia Rano Frida, e também um projeto em paralelo que estamos fazendo com a Academia Merovingiana, de Dom Gianfranco, para que nós consigamos levar conhecimento para o público, através das nossas publicações, né, dos artigos, livros, livretos, etc., e também fazendo um convite, né, adiantando um spoiler, né, do que faremos no futuro, do programa Na Real, né, que estaremos trabalhando em conjunto para estar levando muito conteúdo de qualidade ao público, né, em geral, desmistificando algumas falácias históricas, algumas narrativas que até mesmo o governo republicano vem trabalhando na mente das pessoas. Então, a minha casa ela sempre está de portas abertas a trocar experiências, independente da pessoa, mas eu não tenho linhagem, não. Pode conversar com a gente está de portas abertas, a gente está bem presente ao público, e a nossa academia também está aberta a receber grandes pensadores, a estar interagindo e produzindo muito conteúdo de qualidade. Então, se você tiver interesse, pode procurar também os perfis oficiais da casa, no Instagram, no Facebook, ou mesmo no e-mail oficial que tem no nosso perfil do Instagram, né, de Casa de Poitiers, e também nos enviar um currículo cultural, seja para ingresso na audição, seja para ingresso na academia, né, e nós também ministramos muitos treinamentos específicos sobre temas de grande importância nesse contexto.
Ou seja, na atualidade temos no século XXI uma monarquia aberta, atualizada, modernizada, com um pensamento à frente, mas com raízes bem estruturadas, de toda uma história que de alguma forma foi alterada e, como os grandes pensadores sempre comentaram, a história sempre foi escrita pelos vencedores. Mas lá está, na atualidade, a questão de informação, acesso à informação mais rápida e linhagens que, de alguma forma, a nível familiar, questionam, põem e atualizam conhecimento, vê-se todos os dias que existe a abertura de arquivos de conhecimento e segredo de Estado que estão a ser abertos, exatamente pela questão de contemporaneidade, estão abertos, e o segredo de Estado, 50 anos depois, altera um ritual, altera um rito, altera uma história, um conhecimento. E de alguma forma, como eu costumo dizer, repetidamente, há uma digital que é alterada. Aqui é, através destas duas casas, que eu quis apresentar a questão monárquica e a monarquia e o seu conhecimento e a abrangência para o século XXI. Duas casas, Poitiers e Moser von Württemberg, de alguma forma estão abertas para a questão filantrópica, as aulas estão abertas para aceder a todos os convidados que queiram conhecer as vossas redes sociais. Não há questão de deslocação. É essa questão do evento dia 26, quer-se, de alguma forma, comentar e verificar e justificar que não existem fronteiras, tá? Físicas que possam guardar, enclausurar pensamento, questões de princípios e casas que se queiram comunicar entre si. Há sempre um vocabulário e um discurso monárquico, mas de alguma forma há aquela questão filantrópica de conhecimento e de abrangência de todas as formas de pensar, e como ambos os convidados estão a ver que nas suas ordens, podemos dizer, nas suas casas existem as mais diversas áreas profissionais com a mesma linha de pensamento que podem esclarecer, podem atualizar, podem vos informar e podem vos receber nessas casas que aqui denominadas, que vos podem acolher essas explicações e fazer parte desta grande família que é a família monárquica. Resta-me então, antes que esta plataforma faça aquele corte cirúrgico de 1 hora exatamente, pedir então umas considerações finais breves a ambos os nobres da casa. Primeiramente, foi uma grande honra, Farrapa, o meu primo Edielcio, é sempre um grande prazer poder conversar, falar sobre essas coisas. Quisera nós termos mais tempo para poder falar mais sobre isso. Fica aqui o perfil da Casa Moser, aqueles que tiverem interesse em participar da Ordem Cesareia dos Cavaleiros Romanos podem nos procurar. Aqueles que tiverem interesse em conhecer sobre a minha história podem nos procurar. E saiba de uma coisa, nós somos completamente acessíveis. Eu costumo dizer que a mim, né, não sou feito nem um pouco superior a ninguém. Na verdade, eu sou o mais baixo dos humanos. Eu quero estar no nível de igualdade com todos, para que todos possam falar comigo o tempo inteiro. Somente assim a gente vai conseguir se conectar e talvez transformar as coisas no dia a dia. Nedielson, última digital. Bom, aqui agora eu só tenho a agradecer mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer. E passo das palavras do Dom João Frank minha, né? A nossa casa, a nossa ordem está de portas abertas. Também falo até um pouco pelo Dom João Frank, que também sou chanceler da casa dele, além de ser o chefe da casa política, sou o chanceler da casa do Dom João Frank, atualmente. Aqueles que tiverem interesse em saber mais, quiserem fazer parte, né, das fileiras nas ordens, ou mesmo interagir com as academias, estamos sempre de portas abertas. Não atuamos de maneira elitista, ao contrário, nossa obrigação primária é servir, né? E não contra o que muitos dizem, não, nós não estamos querendo impor que nós sejamos reis e trono e tudo mais. Se porventura o povo solicitar, estamos aptos e dispostos a atender a necessidade do povo, mas nós não reivindicamos atualmente o poder. Eu quero me dar o poder e pronto. Então, a nossa obrigação é muito mais da mordomia, né, mordomia cristã, do que em ter as pompas, os louros, de fato. Então, é isso. Qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato nos nossos canais oficiais e eu espero, né, que tenhamos muitas outras oportunidades para conversar muito mais sobre temas relevantes, temas que para nós é tão gratificante de estar falando sobre. Então, que deixo os meus agradecimentos aos dois representantes das Casas Reais, Poitiers e Moser von Württemberg. Acedam às redes sociais de ambos os dinastas, ambos as representações reais dessas casas,
tirem dúvidas, vejam o que é duas testemunhas na primeira pessoa do que é a perspectiva de a monarquia no século XXI. Princípios, moral, bons costumes. Humildemente, já ouvi um representante da Casa Real a frisar muito humildemente que se comentou como um funcionário público sem remuneração. Vocês ouviram essa questão? Ou seja, estão cá para servir exatamente de abrir portas para o conhecimento, para esclarecimento. Não é questão de um título, não é questão de umas armas ou de uma brasão, mas sim o reconhecimento da filantropia do ser humano para ceder, doar-se e acompanhar uma evolução de uma comunidade, de uma humanidade, através da cultura, através do conhecimento, da transmissão de pensamento e lá está, bons costumes e boas pessoas. Meus senhores, resta-me agradecer a vossa participação, diretamente para Lisboa. São 6, 7 da tarde aí, Dom João Franco. São exatamente 7 horas e 1 minuto. Fusos horários, Dom Edielson, mesmo horário? Mesmo horário, aqui é o horário do Brasil. Ok. Aqui também, a priori. Eu ainda são muitos fusos horários, lá está. A título de curiosidade, ontem estava a falar com um fuso horário de mais 5 horas para a Itália. Portanto, estava a dizer boa noite, bom dia, pronto. Isso só tipo já porque vocês já me conhecem. Às vezes são 18 aqui, são 6 no Japão, mas pronto, são curiosidades. Lá está, haja saúde. Meus senhores, muito obrigado, grato por ter recebido aqui no Uvas e Personalidades. Repito, sigam as redes sociais da Moser, von Württemberg, Casa de Poitiers e restantes. Sigam as redes sociais do Edielson Gabriel, Dom João Franco, Moser Württemberg e acedam, paralelamente então, às casas de cada dinasta. Meus senhores, resta-me agradecer a todos os que participaram. Tivemos aqui muita gente, uma média de 20 e tal pessoas a assistirem, tá? Tem a questão dos fusos horários que irão assistir, de certeza, posteriormente, de acordo com a disponibilidade. Resta-me então agradecer uma vez mais. Dom João Franco, muito obrigado pela participação. Dom Edielson, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, tá? E até uma próxima oportunidade, com mais temas com cabeça, tronco e membros, para designarmos e identificarmos o que é a monarquia no século XXI. Perfeito. Deus abençoe, boa noite, até mais. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.